Negociadores nascem negociadores? Um dos pontos-chave em que empresário bem-sucedido deve ser bom é na negociação. Na verdade, é difícil imaginar como uma empresa pode obter êxito sem negociadores capacitados no controle. Laura Cray e Mitchell Weishaupt mostraram que os mindsets têm um impacto importante no sucesso da negociação. Em um estudo, eles ensinaram às pessoas, tanto de mindset fixo quanto de mindset de crescimento, as habilidades da negociação. Metade dos participantes leu o artigo Negotiation Ability, Like Plaster, is Pretty Stable Over Time. A capacidade de negociação, assim como a argamassa, é muito estável ao longo do tempo. A outra metade leu um artigo chamado Negotiation Ability, The Changeable and Can Be Developed. A capacidade de negociação é mutável e pode ser desenvolvida. Para dar um sabor especial aos artigos, o de Mindset Crescimento começava dizendo: embora se costumasse acreditar que a capacidade de negociação era uma habilidade fixa, com a qual as pessoas nasciam ou não, especialistas agora acreditam que saber negociar é uma habilidade dinâmica, que pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo. Os participantes foram então convidados a selecionar o tipo de atividade de negociação que queriam. Poderiam escolher entre uma que mostrasse suas habilidades de negociação, embora não fosse aprender nada de novo, ou outra em que poderia cometer erros e ficar confusos, mas na qual aprenderiam alguma habilidade útil para a negociação. Quase metade, 47% das pessoas às quais foi ensinado o mindset fixo sobre habilidades de negociação escolheu a atividade que simplesmente mostrava suas próprias habilidades, mas apenas 12% daqueles a quem foi ensinado mindset crescimento se preocuparam em prosseguir com essa tarefa de exibicionismo. Significa que 88% das pessoas que aprenderam Mindset Crescimento queriam se aprofundar na atividade que melhoraria suas habilidades de negociação. No segundo seguinte, Cray e Hasselholm acompanharam as pessoas enquanto elas se envolviam em negociações. Novamente, a metade das pessoas foi dado Mindset fixo sobre habilidades de negociação e a outra metade foi dado Mindset Crescimento. As pessoas, 2 de cada vez, envolvia-se em uma negociação de emprego. Em cada dupla, um era o candidato e o outro o recrutador, e negociavam acerca de 8 questões, incluindo salário, férias e benefícios. No final da negociação, as pessoas com mindset crescimento eram claros vencedores, rendendo quase o dobro que aqueles com mindset fixo. As pessoas que aprenderam mindset crescimento perseveraram nos pontos difíceis e nos impasses para obter resultados mais favoráveis. Em 3 estudos finais, os pesquisadores observaram alunos de MBA matriculados em um curso de negociação. Eles avaliaram os mindsets que os alunos já tinham, perguntando o quanto concordavam com as afirmações de mindset fixo. O tipo de negociador que uma pessoa não pode ser muito mudado. É muito básico. Bons negociadores nascem desse jeito. E afirmações de mindset crescimento. Todas as pessoas podem mudar até suas qualidades mais básicas de negociação. Nas negociações, a experiência é um grande professor. Como antes, descobriram que, quanto mais mindset crescimento os alunos tinham, melhor eles iam na atividade de negociação. Mas o mindset crescimento faz as pessoas boas apenas em conseguir seus próprios interesses? Muitas vezes, as negociações exigem que as pessoas compreendam e tentam servir aos interesses de outras pessoas também. Idealmente, no fim de uma negociação, ambas as partes sentem que suas necessidades foram atendidas. Em um estudo com uma atividade de negociação mais desafiadora, aqueles com mindset crescimento foram capazes de ir além das falhas iniciais, construindo um acordo que contemplasse os interesses subjacentes de ambas as partes. Portanto, aqueles com mindset crescimento não obtêm resultados mais favoráveis apenas para si mesmos, mas, mais importante, geram soluções criativas que conferem benefícios a todas as partes.
Decididamente, o Mindset Crescimento promoveu um aprendizado maior. Os alunos de MBA que confirmaram o Mindset Crescimento no primeiro dia do curso de negociação tiveram notas maiores no fim do curso. Semanas depois, a nota foi baseada no desempenho nos trabalhos escritos e nas discussões e apresentações durante as aulas, e refletiu uma compreensão mais profunda da teoria e da prática da negociação. Treinamento corporativo. Gestores nascem gestores? Milhões de dólares e milhares de horas são gastos a cada ano na tentativa de ensinar líderes e gestores a treinar seus funcionários e lhe dar um feedback efetivo. No entanto, muito desses treinamentos é ineficiente e muitos líderes e gestores permanecem orientadores difíceis. Isto acontece porque essa habilidade não pode ser treinada? Não é por essa razão. A pesquisa lança luz sobre o porquê de o treinamento corporativo frequentemente fracassar. Estudos de Peter Heslin, Don Vanderwell e Gary Latta mostram que muitos gestores não acreditam em mudança pessoal. Esses gestores de mindset fixo buscam simplesmente o talento existente. Julgam os funcionários como competentes ou incompetentes logo de início. E isso é tudo. Fazem pouco treinamento em desenvolvimento e quando os funcionários realmente melhoram, talvez não percebam, mantendo-se presos à impressão inicial. Além disso, são muito menos propensos a buscar ou aceitar feedback crítico dos seus funcionários. Por que treinar funcionários se eles não podem mudar e por que obter feedback deles se você não pode mudar? Gestores com um mindset crescimento acham bom ter talentos, mas entendem que esse é apenas o ponto de partida. Esses gestores são mais comprometidos com o desenvolvimento de seus funcionários e com o próprio. Dão muito mais treinamentos em desenvolvimento, notam melhores no desempenho dos funcionários e recebem bem as suas críticas. Ainda mais estimulante, o Mindset Crescimento pode ser ensinado aos gestores. Heslin e seus colegas conduziram um rápido workshop baseado em princípios psicológicos bem estabelecidos. A propósito, como algumas mudanças, pode ser facilmente utilizado para promover o mindset crescimento em professores ou técnicos esportivos. O workshop começa com um vídeo em um artigo científico sobre como o cérebro muda com o aprendizado. Como em nosso workshop sobre cerebrologia, descrito no capítulo 8, é sempre empolgante para as pessoas entender como o cérebro é dinâmico e como muda com o aprendizado. O artigo segue falando sobre como é possível mudar ao longo da vida, como o treinamento é prático, as pessoas podem desenvolver suas capacidades na maioria das atividades. Embora os gestores, naturalmente, queiram encontrar a pessoa certa para um trabalho, a pessoa realmente certa nem sempre aparece. No entanto, o treinamento e a experiência podem muitas vezes extrair o desenvolver das qualidades necessárias para um desempenho bem-sucedido. O workshop leva então os gestores para uma série de exercícios em que a eles avaliam por que é importante entender que pessoas podem desenvolver suas habilidades. B. Pensam em áreas nas quais tinham baixo rendimento, mas em que agora se desempenham bem. C. Escrevem a um protegido esforçado sobre suas habilidades podem ser desenvolvidas. E D. Relembram as vezes em que viram pessoas aprender a fazer com o que nunca imaginarem conseguir fazer. Em cada desses, refletem sobre por que e como as mudanças acontecem. Depois do workshop, houve uma rápida mudança na prontidão com que os gestores participantes detectaram melhorias no desempenho dos funcionários, no quanto estavam dispostos a treinar um funcionário ineficiente e na quantidade e qualidade de uma gestão de treinamento. Além disso, essas mudanças persistiram no período de 6 semanas em que foram acompanhadas. O que significa? Primeiro, que nossa melhor aposta não é simplesmente contratar os gestores mais talentosos, que pudermos encontrar e deixá-los livres, mas buscar gestores que também incorporem um mindset de crescimento.
entusiasmo para aprender e ensinar, abertura para dar e receber feedback e habilidades para enfrentar e superar obstáculos. Significa que também precisamos treinar líderes, gestores e funcionários para acreditarem no crescimento, além de treiná-los nos pormenores da comunicação eficaz e do aconselhamento. Sem dúvida, um workshop sobre mindset e crescimento pode ser um bom primeiro passo em qualquer programa de treinamento. Finalmente, significa criar um ambiente de mindset e crescimento em que os indivíduos possam prosperar, o que envolve apresentar habilidades como algo que pode ser aprendidos, transmitir que a empresa valoriza o aprendizado e a perseverança, não só a genialidade ou do talento pronto, dar feedback de forma que promova o aprendizado e o seu sucesso futuro e apresentar gestores com recursos para o aprendizado. Sem uma crença no desenvolvimento humano, muitos programas de treinamentos corporativos se tornam um exercício de valor limitado. Como uma crença no desenvolvimento, esses programas dão sentido à expressão recursos humanos e se tornam um meio de explorar um enorme potencial. Líderes nascem líderes? Quando o Warren Bennis entrevistou grandes líderes, todos eles concordaram que os líderes se fazem, não nascem feitos, e são feitos mais por si próprios do que por meios externos. Bennis está de acordo. Acredito que todos, qualquer que seja a idade ou circunstâncias, são capazes de transformar-se. Isso não quer dizer que todos se tornarão líderes. Infelizmente, gerentes e até mesmo diretores e CEOs, em sua maioria, tornam-se chefes e não líderes. Exercem o poder em vez de transformarem a si mesmo e seus funcionários e a sua organização. Por que isso acontece? John Zern e Joseph Folkman assinalam que a maioria das pessoas, quando ocupa o lugar de gerentes pela primeira vez, inicia um período de muito aprendizado, recebem muito treinamento e assistência, são abertas às ideias e pensam com muita profundidade na forma pela qual desempenharam suas funções. Procuram desenvolver-se, mas logo que aprendem as noções básicas, deixam de tentar melhorar. Pode ser que isso dê muito trabalho, ou talvez não percebam até onde o aperfeiçoamento os levará. Contentam-se em cumprir seus deveres e não em transformar-se em líderes. Ou, como argumento Morgan McCall, muitas organizações acreditam no talento nato e não procuram pessoas que tenham potencial de desenvolvimento. Não apenas essas organizações estão perdendo uma boa reserva de possíveis líderes, mas sua crença no talento nato pode até mesmo prejudicar as próprias pessoas que pensam ser talento nato, transformando-as em pessoas arrogantes, defensivas e que se recusam a aprender. A lição é a seguinte: criar uma organização que dê valor ao desenvolvimento da aptidão e então ver os líderes emergirem. Mindsets organizacionais. Quando pensamos em Lou Gerstner e Anne McCaughey, vemos o tipo de empresa que eles desejavam criar e criaram. Essas empresas abraçaram o desenvolvimento de todas as capacidades dos funcionários e não a adoração a um punhado de gênios ungidos e que levantou uma questão. Claramente, o líder de uma organização pode ter um mindset fixo ou de crescimento, mas uma organização como um todo pode ter um mindset? Pode ter uma crença de que talento é simplesmente fixo ou, em vez disso, uma crença predominantemente de que talento pode e deve ser desenvolvido em todos os funcionários. E, se sim, que impacto isso será sobre a empresa e os funcionários? Para descobrir, estudamos um grupo de grandes empresas integrantes da lista da empresa Fortune 500 ou Fortune 1000. Uma empresa pode apoiar mais de um mindset fixo que afirma que qualquer funcionário tem isso ou não tem. Chamamos isso de cultura do gênio. Ou pode apoiar mais de um mindset de crescimento, que afirme que as pessoas podem crescer e se aperfeiçoar por meio de esforços, boas estratégias e bom aconselhamento. Chamamos isso de cultura de desenvolvimento. Para determinar o mindset das empresas, perguntamos a uma amostra diversificada de funcionários em cada empresa o quanto eles concordavam com afirmações como essa sobre sua empresa.
quando está sendo bem-sucedida, para a empresa parece acreditar que as pessoas têm um nível específico de talento e elas não podem realmente mudar isso? Mindset fixo. Esta empresa valoriza a inteligência natural e o talento para os negócios mais do que quaisquer outras características? Mindset fixo. Esta empresa valoriza genuinamente o desenvolvimento das pessoas e o crescimento dos seus funcionários? Mindset crescimento. Compilamos as respostas e descobrimos que havia um forte consenso dentro de cada empresa sobre suas crenças e seus valores. Eram de mindset fixo ou de crescimento. Agora, estamos prontos para analisar o impacto do mindset em toda a empresa, sobre a confiança dos funcionários na organização, sua sensação de empoderamento e comprometimento ao seu nível de colaboração, inovação e comportamento ético que foi adotado em cada empresa. O que encontramos foi fascinante. As pessoas que trabalham em organizações com mindset de crescimento têm mais confiança em sua empresa e maior senso de propriedade sobre o seu trabalho. Por exemplo, quando funcionários foram convidados a avaliar afirmações como "as pessoas são confiáveis nessa organização", aqueles nas empresas com mindset de crescimento expressaram muito mais concordância. Ao lado disso, também relataram que eram muito mais comprometidos com a sua empresa ou suas empresas e mais dispostos a se esforçar por ela. Tem um forte senso de propriedade e comprometimento com o futuro dessa empresa. Aqueles que trabalham em empresas com mindset fixo, no entanto, expressaram mais interesse em mudar de emprego. É bom que funcionários em empresas com mindset de crescimento sintam confiança e tenham comprometimento. Mas, e a rapidez e a inovação? São coisas com as quais as empresas devem se preocupar e realmente se preocupam. Talvez uma empresa tenha de sacrificar um pouco o conforto e a lealdade para estar na vanguarda. Talvez uma crença no talento fixo motive inovação. Não parece ser esse o caminho. Na verdade, os funcionários das empresas com mindset de crescimento são mais propensos a dizer suas organizações apoiam assumir riscos calculados, inovação e criatividade. Por exemplo, eles concordaram muito mais fortemente com afirmações como "esta empresa apoia genuinamente a assunção de riscos e me apoiará mesmo que eu falhe". E "as pessoas são encorajadas a serem inovadoras nessa empresa. A criatividade é bem-vinda". Os funcionários nas empresas com mindset fixo não apenas dizem que suas empresas são apenas propensas a apoiá-los quanto aos riscos e à inovação, mas também tendem a concordar muito mais que suas empresas são comumente implacáveis e antiéticas. Nessa empresa há muita trapaça, tomada de atalhos e corte de custos exagerados. Ou, nessa empresa as pessoas frequentemente escondem informações e mantêm segredos. Não faz muito sentido quando pensamos sobre isso. Quando empresas premiam o talento nato, então todos querem ser o superstar. Todos querem brilhar mais do que os outros. E as pessoas talvez sejam mais propensas a trapacear ou a cortar custos para vencer. O trabalho em equipe pode entrar em queda livre. Assim, funcionários de empresas com mindset de crescimento têm uma visão mais positiva de suas empresas. Mas essa admiração é recíproca? Sim. Os supervisores dessas empresas têm opiniões significativas, mais positivas de seus funcionários. E sobre os pontos da empresa em que devem se preocupar, esses supervisores avaliam seus funcionários como mais colaborativos e mais comprometidos em aprender e crescer, e mais inovadores, e com um potencial de gestão muito maior. Essas são todas as coisas que fazem uma empresa mais ágil e com muito mais chance de se colocar na vanguarda. Amo essa descoberta. Supervisores de empresas com mindset de crescimento viram um potencial de gestão muito maior nos membros de sua equipe do que os supervisores de empresas com mindset fixo. Eles observaram futuros líderes em formação. Amo a ironia. Empresas com mindset fixo supostamente buscam por talento. Contratam o talento, recompensam o talento. Mas, aí, olhavam ao redor e diziam: onde está o talento? O talento não estava florescendo.
Nossos resultados nos mostram que é possível ter um mindset fixo ou de crescimento dentro da estrutura de uma organização, mas criar uma cultura de gênio ou uma cultura de desenvolvimento. Todos sabem que o modelo de negócio do passado já não são válidos e que as empresas modernas devem se reinventar constantemente para se manter vivas. Quais empresas você acha que tem mais chance de prosperar no mundo atual? Desenvolva o seu mindset. Primeiro ponto. O lugar em que você trabalha é de mindset fixo ou de crescimento? Você acha que as pessoas simplesmente estão julgando você ou ajudando a se desenvolver? Talvez você possa transformar seu ambiente de trabalho fazendo-o ter mais mindset de crescimento e começar por você mesmo. Há formas pelas quais você possa ser menos defensivo em relação aos erros? Poderia aproveitar melhor as informações que recebe? Há formas pelas quais você possa criar mais experiência e aprendizado para si? Ponto 2. Como você age em relação às outras pessoas em seu local de trabalho? Você é um chefe de mindset fixo, que se concentra mais em seu poder do que no bem-estar dos seus empregados? Costuma afirmar seus status diminuindo os outros? Tenta prejudicar empregados de alta capacidade porque ameaçam você? Pensa em maneiras de ajudar seus empregados a se desenvolver em seus trabalhos, aprendizado, workshops, sessões de coach. Pense em como vocês podem começar a considerar seus empregados como colaboradores, como equipe, e tratá-los assim. Faça uma lista de estratégias e experimente-as. Faça isso ainda que pense em si próprio, como um chefe de mindset de crescimento. O apoio bem direcionado às informações que promovem o crescimento nunca são demais. Ponto 3. Se você é o dirigente de uma empresa, olhe para ela, dê uma perspectiva de mindset de crescimento. Será preciso fazer um Law Gessner? Pense com seriedade em como eliminar o elitismo e criar uma cultura de autoanálise, comunicação aberta e trabalho em equipe. Leia o excelente livro de Gessner, Quem Disse que os Elefantes Não Dançam, para ver como se faz. Ponto 4. Seu local de trabalho está organizado para promover o pensamento de grupo? Se estiver, todo o processo de tomada de decisões tem problemas. Crie formas de estimular opiniões alternativas e crítica construtiva. Designe pessoas para fazer o papel de advogado do diabo, defendendo pontos de vista opostos para que você perceba as deficiências de sua posição. Faça com que as pessoas debatam os diferentes ângulos do assunto. Crie uma caixa de sugestões anônimas para o qual os empregados tenham que contribuir com parte do processo decisório. Lembre-se, as pessoas são capazes de pensar de forma independente e, ao mesmo tempo, trabalhar em equipe. Ajude-os a desempenhar ambos os papéis.